da Rádio Agir, aluno do curso de especialização em Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde. Eu sou o professor Augusto Martins, estou aqui na locução desse web seminário que trata da discussão sobre as tecnologias da educação no campo da pesquisa e da formação. Estamos recebendo a professora doutoranda Liz Torres, que é da Faculdade de Educação da UFC, Universidade Federal, para um bate-papo sobre essa temática. Ela que é especialista na área. Você, aluno ou aluna que já está aí na escuta, na participação, pode elaborar suas questões pelo MSN juventude@agir.com.br ou pelo mural de recados do nosso site, que é no www.us.agir.com.br. Você também pode responder a pergunta âncora: quem criou o telefone? Tá? O nome do inventor do telefone, que você vai concorrer aqui aos nossos brindes, uma agenda e um kit de lápis e caneta. Tá certo? É uma promoção aqui da Web Rádio AG. Bom, professor Luiz, estávamos discutindo aqui sobre a questão do acesso, né? Falamos no histórico das tecnologias, nas referências teóricas que embasam essas tecnologias na educação e também direcionado ao campo da saúde. Então, como é a discussão do acesso hoje, né, tanto dos ambientes virtuais quanto do uso dessa tecnologia na formação profissional, por exemplo? Primeiro assim, quando a gente fala em acesso, né, esse acesso a quê? Né? Quando a gente pensar uma formação, eu penso logo no acesso e aí eu penso na inclusão, né? Inclusão que a gente chama de inclusão digital. Né? Você estruturar uma formação, você tem que pensar se esses profissionais eles terão acesso a essas tecnologias, né? Então, acontece muitos profissionais hoje da área da saúde já têm acesso ao computador, né? Mas a gente sabe que, por exemplo, a gente está ainda caminhando com uma política de banda larga, né? Na internet nós temos um acesso ainda muito restrito, né? O que a gente pode verificar. Eu digo sempre que é uma banda estreita, né? É uma banda estreita, né? O professor Newton, o Dr. Newton falou da questão do cinturão digital, né? E a gente está esperando, na verdade, essa política estadual, que é o cinturão digital, e a gente espera também que isso melhore, né? Então, assim, primeiramente pensar na formação em saúde, usando tecnologias digitais, é pensar no acesso. Então, o profissional, a primeira coisa que ele vai querer é acessar o computador, e um computador que resolva, né? Que ele vá lá, que ele possa ter a possibilidade, por exemplo, acessar a web rádio, né? Fazer um bate-papo, se ele quiser, com um amigo, né? Acessar os ambientes virtuais, acessar as redes, acessar as bibliotecas, no caso aqui foi citada as bibliotecas virtuais do SUS, né? Então, a gente primeiro tem garantir, eu acredito que tem que se garantir o acesso, né, e a inclusão digital desses profissionais, né? E aí você poderia me perguntar: professora, mas como é que se fala em inclusão digital? Né? Eu digo sempre que a inclusão digital ela remete a uma questão chamada cultura de uso, né? O profissional hoje, qualquer profissional, seja da saúde, seja da educação, seja do campo jurídico, né? Para trabalhar, fazer uma formação usando tecnologias, ele tem que usar, né? Eu digo sempre que é como dirigir um carro, não dá para aprender, né, sem você pegar no carro, sem você ligar, sem você praticar, né? E aí a cultura de uso ela exige, né, no caso, se você vai falar de tecnologias educacionais, da informação e da comunicação, exige que o profissional em informação que ele utilize, né, acesse, obriga de certo modo o profissional a utilizar essas ferramentas, né? E aí uma outra coisa, professor, que a gente tem que pensar é qual é o formato dessas formações, né? Então, no caso aqui, qual é o formato que vocês estão utilizando aqui? É um formato adotado pela Fiocruz, mas eu acredito que vocês têm uma certa flexibilidade em relação à formação, né, dos profissionais, né? E pensar também a formação utilizando tecnologias, eu acredito que a gente tem que pensar também numa articulação com a gestão local, não é? Então,
o computador que tem na sua secretaria, na secretaria que você faz parte, no PSF que você faz parte, né? Chame os seus colegas para discutir, né? Pesquise, né? E aí tem uma outra possibilidade, que é essa formação usando tecnologias digitais, que a gente chama formação em rede, né? Em rede porque, assim, na verdade não é a máquina, não só a máquina que está em rede, mas pessoas que estão em rede, né? Então, a máquina, na verdade, ela armazena, né, o formato que o Pierre Levy diz, é só um armazenamento do suporte digital. Mas, na verdade, quem permite essas interações, né, são os sujeitos, né? Então, pensar nos processos de formação exige pensar como é que você vai, por exemplo, pensar a mediação pedagógica, né? Que a gente volta àquela questão, a TV ensina e o computador ensina. Né? O Pedro Demo, que é um investigador da área de educação, né, ele diz que a gente sempre olha atravessado quando alguém diz que fez algum curso usando alguma ferramenta à distância, né? E eu fico pensando, ora, isso é quase impossível, né? No mundo de hoje, né, você não se apropriar dessa linguagem digital, né? Porque se você for pensar numa formação hoje, a formação aqui, no caso, que os alunos da especialização aqui pela Fiocruz estão tendo, são especializações que dialogam com várias linguagens, né? Então, você tem a linguagem escrita, você tem a linguagem oral e você tem a linguagem digital, que é aqui, no caso, né, o material que nós estamos utilizando aqui na web rádio, né? Então, assim, essa formação, na verdade, eu digo que é um privilégio, né? Essa geração de hoje está tendo um acesso, né, a livros digitalizados, né, materiais de que a geração de 10, 20 anos atrás não teria acesso, né? E aí eu acho que a grande questão da formação é você fazer essa mediação pedagógica, né? No caso, os professores que estão acompanhando, trabalhar as possibilidades que essas tecnologias proporcionam. Essa possibilidade, legal. Eu queria só que a gente fizesse uma pequena pausa para dar uma conversada com nossos alunos, pode ser? Então, para ver que já tem algumas perguntas ali, então, alguns comentários, eu queria que a gente pudesse estar vendo no mural de recados do site e estar colocando as suas problematizações pelo nosso MSN, não é? Para que nós possamos dialogar aqui com a nossa convidada. Então vamos começar aqui pela Germana. Obrigado, Germana, pela participação. A Germana pergunta, ela problematiza: como melhorar a conexão da internet para que mais cursos sejam disponibilizados para os municípios do interior, já que a tecnologia atual ainda é falha na manutenção e na rapidez dessa conexão? Então, cai bem no que nós estamos discutindo sobre a questão do acesso e da qualidade. Queria também fazer uma referência que a Germana faz aí, Gislaine, colocando que tem outros cursos também que fazem, eu queria que você colocasse aí para a gente poder ler, e ela trabalha nessa área de educação à distância e semipresencial na Escola de Saúde Pública, né? Só para citar outros cursos que utilizam o meio eletrônico, né? Como a especialização da Escola de Saúde Pública, o ETEC Brasil, que no Ceará tem os cursos de formação técnica em saúde bucal e técnica de enfermagem, do qual ela é tutora à distância. Então, seja bem-vindo aqui a esse debate. Eu acho que esse debate contribui muito com a sua prática e com a sua formação. Ok? Então, vamos conversar um pouco com a Germana sobre a questão do acesso e da qualidade. Então, fique à vontade para conversar com a Germana. Boa noite, Germana. Obrigada pela sua pergunta. Eu acho que a sua pergunta é muito pertinente, né? Então, a questão da internet, né? Se a gente for pensar a questão na verdade, a gente vai pensar numa política, né? Assim, que esse acesso à internet, na verdade, ele não é democratizado, né? A gente vê que, assim, a gente paga muito caro ainda por um acesso à internet aqui na capital, né? E nos municípios, eu digo que isso tem chegado, assim, né, com muito esforço, né? E aí, como o professor Newton colocou, a gente está aguardando a questão do cinturão digital. E o cinturão digital, ele não vai abranger todo o estado do Ceará. Então, assim, infelizmente, assim, isso é uma questão realmente de políticas públicas, né? De políticas públicas de inclusão digital. Então, assim, se vocês
tem essa dificuldade, eu acredito que assim, tem que se formar na Câmara dos municípios, né? Vocês têm que fazer abaixo-assinado. Os municípios do Ceará têm instalados, que eu conheço, de Barbalha, a Ilha Digital, né, que é de acesso à comunidade. Alguns municípios têm os telecentros, né, que funcionam para a comunidade acessar, mas eu acredito que assim, como o nosso estado ele é muito grande, né, a gente ainda tem muito que caminhar no sentido de garantir essa política de inclusão, né, e de acesso, né, à comunidade, né, dessa democratização do acesso à internet, né? O que a gente vê que ainda é um custo muito caro, né? E ainda assim, talvez nós estejamos caminhando para um processo de democratização, né, aqui no Brasil. Em relação aos cursos, eu conheço, na verdade, o curso do ETEC, que funciona no Instituto Federal do Ceará, aqui, né, os cursos profissionalizantes, né, e assim, parabéns, porque o trabalho de tutoria, ele não é um trabalho fácil, né, e no caso, curso técnico de enfermagem à distância, eu digo sempre que o tutor, né, ele aponta, né, ele é que faz a mediação, né, que não há tecnologia que dê jeito se você não tem um tutor, né? Se você não tem, por exemplo, um tutor e a gente diz um professor realmente que esteja acompanhando essa formação, né? Então, o professor que está acompanhando, né, ele também precisa conhecer, ele também precisa acompanhar de perto, né? Porque no caso dos cursos na modalidade à distância, o próprio nome já diz, né, a distância, né, que dá a sensação de que você está realmente, né, muito distante, né, e na verdade hoje as tecnologias da informação, elas quebram essa barreira da distância, né, a gente se encontra virtualmente, né, então aqui hoje nós estamos num bate-papo virtual, né, nós estamos num encontro presencial virtual, né? Eu sempre coloco isso. E são aulas, na verdade são aulas presenciais, num formato de encontro virtual, né? Mas nós estamos aqui. Isso, professor Liz, eu sempre reforço para os meus alunos, quando nós utilizamos essa ferramenta, de que nós não estamos em aulas à distância. Nós estamos nós estamos temporalmente distantes, mas presencialmente estamos juntos. Porque estamos no website da Web Rádio, estamos no MSN, estamos com essa imagem aqui, trocando imagem e, como você bem colocou, tecendo texto, produzindo conhecimento. Então vamos ver mais o que nossos alunos têm para debater aqui hoje. Temos a Adriana, então. A Adriana pergunta, né, ou sugere: o telefone se apresenta também como um meio de comunicação que contribui com a saúde, tendo em vista o Vigitel, utilizado para a realização de pesquisas. Caso a entrevistada conheça esse sistema, por favor, faça alguma colocação. Não sei se você conhece esse tipo de sistema. Olha, na verdade, o que eu não sei se ela está se referindo ao 0800, né? Porque, por exemplo, tem alguns cursos na modalidade à distância, por exemplo, Fundação Getúlio Vargas, eles realmente eles disponibilizam um 0800 para o aluno tirar dúvida, né? Então, é mais um instrumento, né? Mais uma ferramenta disponível, né, para diminuir, de certo modo, o que os alunos se sentem, no caso, à distância, né? Eu acho que o Vigitel deve ser mais ou menos um formato de 0800, né? E para que assim, um aluno que esteja do outro lado, ele possa tirar alguma dúvida. Normalmente nesses casos, tem um tutor de plantão, né? Professor Liz, uma coisa que a gente queria debater aqui também com você é sobre os formatos, né, digamos assim, das tecnologias educativas. Por exemplo, como é que os nossos alunos podem desenvolver ações de formação no campo da saúde e na pesquisa usando formatos, né, de tecnologias educativas. A gente podia estar trabalhando isso com os alunos agora, já tem várias perguntas aí sendo colocadas. Tem mais perguntas? Perguntas? Sim, tem a Jussiene, né? Mas minha pergunta aí você vai guardar aí, daqui a pouco você responde. Vamos conversar aqui com os nossos alunos, né? A Jussiene, ela diz o seguinte: muito restrito mesmo, e quando tem, os equipamentos não colaboram por serem muito ultrapassados. Ela se refere à questão do acesso. No município de Fortaleza ainda vemos computadores nas unidades básicas de saúde,
mas nos outros municípios isto é muito raro. Com relação à qualidade dos cursos à distância, digo que depende do interesse do estudante. Então, ela retoma a discussão do acesso, né, do acesso aos equipamentos, da cultura de uso e também da disponibilidade que a gestão e que os trabalhadores têm que se organizar para reivindicar isso. Pode comentar um pouco a Jussiene aí, o que ela coloca, então? Então, Jussiene, assim, o que você diz assim, realmente procede, né? Realmente ainda é muito restrito, né? E aí, assim, o que tem, né? Eu costumo dizer que, assim, o que tem ainda muitas vezes não se faz um uso significativo, né? Nas unidades básicas de saúde, normalmente os computadores são utilizados para, por exemplo, a organização do pronto atendimento, né? Isso é muito comum, a gente chegar, por exemplo, em alguns hospitais e aí você vê os computadores instalados, né? Mas com nenhuma perspectiva, o que a gente chama na pedagogia de perspectiva educativa, né? Porque a gente defende, né, lá no Laboratório de Pesquisa Multimeios, que é a informática educativa, né? Então, assim, realmente o acesso é restrito e quando se tem, né, na verdade o computador ele se torna muito mais um instrumento, né, do que uma possibilidade de formação, né? Sim, o que é que eu posso aprender, né? O que é que eu posso, quais são as possibilidades, né, que as tecnologias proporcionam, né? Então, assim, esse campo da exploração das possibilidades do computador, ele realmente fica muito restrito. Professor Augusto, eu não sei quem colocou aí a questão da didática, que disseram que se investe muito em tecnologias e não se investe na didática do professor. Somente a Ana Clécia comenta. Obrigado, Ana Clécia, pela participação. A tecnologia na educação e na saúde ajuda muito, mas ao invés de investirmos tanto em tecnologia, deveríamos melhorar a forma de didática dos professores, pois às vezes a melhor tecnologia, mais o professor não tem didática. Então, como é essa discussão exatamente de usar as tecnologias de uma forma mais interativa e integrativa também? Olha, né? Eu digo sempre que assim, você pode às vezes dar uma aula com giz, né? Na verdade, assim, não há garantias, né? O foco é a aprendizagem, né? O foco é se o aluno conseguiu, o objetivo é saber se você conseguiu aprender, né? E aí não há garantias, né? O fato de ter tecnologias na escola não significa que os alunos aprenderam. O fato de a gente estar utilizando aqui tecnologias da informação e da comunicação não significa que os alunos saberão lidar com o conteúdo de uma forma muito melhor se fosse em sala de aula, né? Na verdade, o que vai fazer a grande diferença, né, a didática, é como o profissional que vai estar formando, né, formando esses formadores, porque na verdade aqui no caso os profissionais, esses profissionais da especialização, eu acredito que eles na verdade vão ser multiplicadores em seus municípios, né? Então assim, eu acredito sempre que a gente tem que pensar nas possibilidades que essas tecnologias proporcionam, né? Então assim, quando a gente fala utilizar pedagogicamente, né, as tecnologias digitais, né? Ora, a gente tem hoje muitas coisas disponibilizadas, por exemplo, nas redes sociais. Nós temos vídeos, nós temos, a maioria dos alunos aqui que estão assistindo às aulas, eles têm celulares. E aí a gente pode pensar, professor, em, por exemplo, fazer pesquisa com a comunidade. E aí já pode se utilizar dos vídeos, né? Pode fazer vídeo diretamente no celular, gravar as entrevistas, né? E trazer isso para discutir em grupo, né? Então, assim, na verdade, é o uso significativo dessa tecnologia que vai fazer a diferença no processo didático, né? Eu digo sempre que, assim, há 10 anos atrás a gente tinha um discurso, viu, Ana Clécia, de que não se tinha recurso, né, de que não se tinha tecnologia. Hoje a gente não pode mais dizer isso, né? Se a gente fizer uma pesquisa, hoje, assim, o governo federal, nos últimos 8 anos, né, assim, o que investiu de recurso, o que tem chegado. Hoje mesmo eu estava vendo a liberação, né, do governo federal de muitos materiais digitais, informáticos digitais para as escolas, né, e aí escolas envolve também as escolas de saúde, Escola de Saúde Pública do Brasil, né, vão estar recebendo esse material, DVDs, vídeos, né? E aí, né? Eu acho que a grande questão é assim, o que fazer com isso,
né? A didática do professor, e aí exige do professor, ele vai ter que pesquisar, né? Como vocês também. Então, assim, eu penso sempre que a gente tem que aproveitar o que essa tecnologia nos proporciona, né? Porque, assim, parece às vezes que a tecnologia, né, ela é como se fosse algo externo ao homem, né? O Pierre Levy, ele coloca muito isso, né? É como se fosse um impacto que vem arremessado para a gente, né? E, na verdade, isso é um produto do homem, né? O computador é um produto do homem, a internet é um produto do homem, as redes sociais, né? Tudo é um produto do homem. Então, assim, eu digo sempre que, graças a Deus, a gente está tendo, assim, essas tecnologias, elas estão chegando, né, nas instituições escolares de ensino, né? E o que fazer com elas, eu acho que é a grande questão realmente, assim, a didática do professor, né? A gente tem, historicamente, né, nós temos profissionais que são oriundos de uma outra formação, né? São profissionais, aqui no caso, que vêm de um processo de escolarização da escrita, né? E aí mudar essa didática de uma hora para outra, ela não é fácil, né, professor? É difícil. Então, assim, a gente encontra muitas resistências, né? Até porque, historicamente, o professor, ele foi o centro, né? Assim, na verdade, ele é encarregado, né, de escolarizar a população, né? E aí, de repente, as tecnologias, ela muda, né? Essa relação, ela muda, né? E aí, necessariamente, Ana Clécia, muda a didática do professor, né? E até porque nós estamos lidando com outra geração, né? A didática do professor tem que mudar. Outra geração que já nasce, como eu digo para os meus alunos, com PlayStation na cabeça. Quer dizer, já nascem familiarizados com o desafio de tentar aprender esses saberes que estão postos, não é? Eu também concordo com essa posição de que a gente tem que aprender a aprender. E aprender a aprender, como fala o Paulo Freire, é a gente utilizar essas tecnologias, se apropriar delas, né, e construir itinerários de formação, metodologias, relatos de pesquisa a partir delas e com elas, ok? Mas temos várias questões também, vamos aprender aqui os nossos alunos. Eu acho importante esse diálogo, lembrando, gente, que quem quiser também ganhar um pequeno brinde aqui promovido pela Web Rádio AG, pelo LAPRAX, Laboratório de Práticas Coletivas em Saúde, da UES, você responder aí qual o nome do inventor do telefone, né? Você vai concorrer a umas pequenas agendas para agendar, né, seus pequenos compromissos até dezembro, e também um kit de lápis e caneta, ok? Então vamos lá, vamos lá, pessoal, problematizar. Temos muito tempo ainda para discutir uma temática de suma importância. Aproveitar a professora aqui, doutoranda Liz Torres, que tem, né, como ela falou, mais de 11 anos nessa estrada estudando essas questões. Então é um momento para a gente aprofundar, inclusive para a gente pedir algumas dicas sobre como a gente fazer o nosso formato de pesquisa relativo à monografia. Acho que é um momento bom de fazer isso, ok? Então, quem quer trabalhar nesse campo da gestão da educação, usando as tecnologias educativas lá no seu município, né, a partir de uma experiência, como ela colocou, filmando a atividade de educação em saúde, da agente comunitária de saúde, da equipe de saúde da família, de como é realizado, né, a gestão da informação dentro da unidade básica de saúde. Então são dados que você pode utilizar como problemas e temas de pesquisa. Bom, tem uma informação que nos chega agora, que é sobre esclarecer, a Maria Eurice comenta, o Vigitel é uma ferramenta de pesquisa muito usada pelo Ministério da Saúde. Ok, obrigado pela informação, Maria Eurice. Pede para colocar o link na rádio. É interessante que depois precisar um link para a gente poder acessar, muito obrigado. A Adriana Rodrigues socializa o seguinte: socializando, o Vigitel tem como objetivo monitorar a frequência e a distribuição de fatores de riscos e proteção das doenças, né? Doenças não transmissíveis, né? Em todas as capitais dos 26 estados brasileiros e do Distrito Federal. Por meio de entrevistas telefônicas, realizam amostras probabilísticas da população adulta residente em domicílio servido por linhas fixas de telefone em cidades. Muito interessante, muito né? Interessante. Aí já dá uma pesquisa. Aí, com certeza,
Quem quiser fazer a sua monografia sobre o Vigitel já é uma grande contribuição aí usando as tecnologias educativas. Bom, certeza. temos mais algumas questões. Ou podemos fazer um breve intervalo musical. Tem ainda questões. Né? Sim, sim. Vamos, pessoal, você pode problematizar, tirar suas dúvidas, tá? Tem outras questões aqui. A Michele Rocha deixou uma questão aqui discutindo, mas a gente vai já, né, dialogar com a Michele Rocha. Mas antes, nós vamos para um breve intervalo musical para a gente dar uma organizada aqui nas questões que estão chegando, porque, como a própria doutora Liz falou aqui, é um processo um pouco demorado. Você posta uma mensagem, a gente tem que atualizar a página para, né, pegar a mensagem. No MSN, a mensagem ela é síncrona, ela é em tempo real. No mural de recados, ela é assíncrona. Você joga a mensagem, nós temos que capturar essa mensagem, temos que atualizar a página. Nós estamos com uma audiência muito boa hoje, uma participação exemplar e produtiva e positiva dos nossos alunos, mas queria que vocês convidassem também os seus amigos do MSN, do mural de recados, aliás, dos seus MSNs, dos Facebook, de todas as redes sociais que você está lá presente, ok? Vamos tocar uma música, oferecer para os nossos alunos, que é a música do Cazuza, né? Vamos aqui de Cazuza, codinome Beija-Flor, e vou oferecer especialmente aí, né, para os nossos alunos que estão ligados no seminário ou no web seminário aqui da especialização em gestão do trabalho e educação da saúde. Ótima okay? pergunta aí da Regina. Vamos lá então.